Então, mas aí, por exemplo, Que é o corporativista, por exemplo. quando você... O que determina que existe uma divisão, seja horizontal, seja vertical? Qual que é o corte para falar, pô, esse cara aqui ele é burguês, esse cara aqui não é burguês, esse cara aqui ele é monarca, ele é... Qual que é a nota de corte? Porque, por exemplo, Sim. hoje um cara que tem influência, eu vou até pegar o exemplo do pai do Marinho aí. O cara ele não é político, o cara é burguês. Sim. Só que existem pessoas que têm muito mais poder aquisitivo que ele, muito mais influência que ele, não só no Brasil, na política brasileira, na política mundial e etc. Sim. Esses caras também não são burgueses? E aí você vai falar, bom, agora, dentro da própria burguesia existem Sim. outros níveis de burguesia. E aí, mas como que você, por exemplo, vamos pegar assim, eu posso me tornar um influenciador, ou qualquer uma pessoa do baixo clero, pode se tornar uma pessoa de influência, não tem poder econômico nem político. Mas ela influencia outras pessoas. Ela dá Sim. opinião e a opinião dela tem um peso. Ele pode ser considerado um burguês também? Cara, Porque pra mim não fica claro essa divisão. Tá. Entendi. Beleza, entendi. Ó, pra você dizer, se você pegar os exemplos atuais, é o dono de empresas que é aquela coisa quando você vai ler, né, a teoria mesmo, Marx, Engels, essa turma toda, você entende melhor, porque assim, o burguês, né, o capitalista, é aquele que detém os meios de produção. Ele tem a propriedade privada dos meios de produção. Inclusive, né, até recentemente eu assisti, não lembro o que foi um programa, não lembro o que foi. Acho que foi, não, é isso mesmo, foi uma aula lá do camarada lá do História Pública, tá, né, do Ian. Aí ele falou assim que na época de Marx, a propriedade privada Você era um conhece termo... ele? Pessoalmente não. Não, porque é só pra trazer aqui, pô. Não, pessoalmente não conheço. E aí ele explica que na época de Marx, né, quando Marx escrevia, a propriedade privada, a expressão propriedade privada, era muito mais pertencente à ideia de você ter uma fábrica. Então, casa, isso aí não era propriedade privada. Então, a expressão na época era, a propriedade privada é o quê? Dos meios de produção. Tá. Né? Então, um dono de empresa, né, tendo os meios de produção, ele é uma espécie de... ele é um burguês, né? Para usar o sentido clássico do termo. Mas é claro que o que você falou é muito pertinente. Dentro da burguesia existem frações também. Porque, por exemplo, vamos supor que eu faça asfalto, né? Eu seja um burguês, dono de empresa privada que pavimentação e tal. E aí você é o dono de empresa privada que faz as marcações de tinta. Vamos supor assim, você tem os equipamentos para tirar, para colocar, aquela coisa toda. Eventualmente a gente pode... eu posso entrar em conflito com você. Por quê? Porque eu quero lucro e você também. Mas, no sentido de, bom, eu não quero só pavimentar, eu quero pintar também. Então seria interessante que eu comprasse a sua empresa. Então a gente vai se unir, por exemplo, como aconteceu, né, que é a leitura, né, socialista comunista dos golpes de Estado que aconteceram na América Latina principalmente, né? De olha, a gente se reúne porque realmente a ameaça ela não é eu vou ganhar ou você vai ganhar. Nós dois vamos perder. Tá. Porque o sistema vai mudar, o pessoal é melhor colocar alguém nosso, que seria aí, né, um militar, né, nas experiências que aconteceram, né, do que a gente deixar na mão dos revolucionários, ou então daqueles que estão querendo tramar uma coisa dessa. Então no Brasil foi bem isso mesmo, né? Ó, chama os militares porque, olha, começou no estado, ó, tinha acabado de acontecer Cuba. Aqui foi 64, Cuba foi em 59. Então, velho, não vamos perder. Chile, aí o Chile foi depois, né? Foi em 70. Então, assim, qualquer olhada para uma coisa mais desenvolvimentista, ou mesmo aqui na América Latina, que também é uma zona ali que tem as suas particularidades, né? Não é igual em todo mundo. Mas assim, olha, os Estados Unidos, eu não quero perder hegemonia. Mais uma vez, eu perdi Cuba. Não posso perder de novo outra coisa. O Brasil, por exemplo. Eu entendo que tem esse... Mas, por exemplo, quando
existe a idealização por parte de Karl Marx e Engels do que seria a criação de uma sociedade socialista, comunista e etc. Primeiro, eles não são pertencentes à classe trabalhadora. Mas eles também não são da burguesia. Aí que tá, mano. É que tá. Aí que vocês. Aí começa a. Vocês se contradirem, mano. Não, peraí. Quer ver um corte interessante? É isso aqui, ó. Classe trabalhadora vai consumir. Aí você tem o vendedorzinho da esquina. Aí você tem o cara de quem ele compra. Aí você tem o cara de quem ele compra. Aí você tem o cara de quem ele compra. Não é bug do vídeo, eu tô repetindo. Aí você tem o cara que compra daquele cara. E você tem o cara que produz. Engels não era industrial? Ele era industrial. Foi o maior traidor de classes que já existiu. E Marx, ele era estudioso. Ele pertencia a uma classe que o trabalhador, na época dele, o cara, pelo que eu entendo, pelo que eu sei, talvez você possa me corrigir. Claro. Pelo que eu entendo, a descrição de Marx do trabalhador era o cara que ele não tem que saber ler, não tem que saber escrever, tem que saber operar a máquina, tem que gerar prole e produzir. Sim, o proletário. Ele não tem que pensar, ele não tem que saber filosofia. Ele tem que saber que a classe dele é a classe que trabalha. Não, então, mas isso. Não é bem assim. O que ele vai falar, ele vai descrever dessa forma. Porque, por exemplo, eu tenho uma coleçãozinha da Folha de São Paulo, tem 20 livros que mudaram o mundo. Dentre eles, a interpretação dos sonhos do Freud, que é o que dá início à psicanálise, né? Oficialmente falando. E nessa coleção tem lá o Capital, o Karl Marx, junto com o socialismo utópico ao socialismo científico do Engels. E tem o Adam Smith, Riqueza das Nações. Quando você vê... Eu fiz questão de ler quando eu comecei a estudar mais profundamente, né? Entender melhor, etc. Inclusive aconteceu nesses 2 anos de pandemia. Eu li a Riqueza das Nações antes. E lá você vê, olha, o cara escreve isso. Ó, o trabalhador, ele tem que ganhar... Ele fala assim, ó. Ele tem que ganhar para sustentar ele, a esposa, e 4 filhos. 4 filhos? Porque 2 vão chegar à idade adulta. Então isso é Adam Smith. Mas naquela época onde, tipo, 1700 e pra pouco. você, a taxa de natalidade era muito foda. Era muito baixa. A mortalidade infantil era muito alta. Isso. E aí a ideia era, tanto que a ideia, o termo proletário é o cara que vende a prole dele. Então o cara, ele precisa de mais filho. Justamente porque ele não tem os recursos. Porque a terra já não é mais dele. Os instrumentos da terra, pode até ser que ele tenha uma coisinha, mas ele não tem a terra. Então o produto do trabalho dele não é para ele. Vem ali o dono da terra e fala, eu quero a minha parte. Isso acontecia. Mas isso daí, você tá olhando uma perspectiva monarquista, que o rei é dono daquela terra. Não. É justamente o quê? Por exemplo, qual é o nome disso? Saco de pancada. Saco de pancada de areia aqui. Tem um saco de pancada. O dono da empresa que faz isso aí, muito provavelmente não tem a menor noção de como fazer isso aí. Mas ele é dono da empresa. Sendo dono da empresa, ele é dono dos meios de produção. Quem faz o saco de areia? Quem faz o saco de areia chegar até aqui? É o trabalhador. É a classe trabalhadora. Ele pega, vende, sei lá, R$1.000. Custou 200. tem impostos mais 100. Tem mais gastos, não sei o que. Os gastos já estão nos 200. Aí tem o salário, mais 200. Então ele vendeu 1.000, ele vendeu a R$1.000. 200 ele deu de gasto, 100 de imposto, supondo, obviamente. E mais 200 de salário. Ele pega o 500 para ele. E amanhã, né? Aí você começa a entender o seguinte. Que amanhã ele fala assim, poxa, mas 200 de salário é muita coisa. Queria pagar 150.